Então, o tema é de repente, Eclesiastes 8:17. Então vi toda a obra de Deus, que o homem não pode perceber a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe, o homem para a descobrir, não achará. E ainda que diga o sábio que a conhece, nem por isso a poderá compreender. Então, o que quer dizer esse texto? Por mais que eu fique querendo saber e ter controle de tudo, não vai ter. Né? Ah, mas eu quero controlar, porque amanhã eu tenho que chegar a tal hora, tenho que ir a tal lugar, tenho que fazer tal coisa. Aí acontece um imprevisto, que é o tema nosso de hoje. De repente, né? Acontece um imprevisto, e aí? E aí eu tenho que saber lidar com o imprevisto, porque antecipadamente eu não sabia disso que ia acontecer, né? E aí eu preciso saber lidar com essas coisas para que eu não entre em desespero. As pessoas ansiosas, em especial, são as que mais sofrem com de repente, né? Porque elas querem ter o controle, mas elas não têm. Só que elas não aceitam não ter o controle. E aí é a hora que vem o sofrimento, né? Então, para que eu consiga diminuir o impacto do de repente na minha vida, das intercorrências, dos imprevistos, eu preciso ter planejamento. Então, Alessandra, então quer dizer que se eu planejar, vai correr tudo bonitinho, não vai acontecer imprevisto? Não vai, vai sim. Só que as chances deles acontecerem vai ser diminuída e eu vou estar, de certa forma, preparada. Eu não vou ser pega de surpresa, porque aí eu estou menos preparada ainda para isso, né? Então, Deus, ele tem compromisso com pessoas comprometidas com o quê? Ah, com nada, porque eu não me planejo. Então, você não tem como se comprometer com nada. Você tem que ter planejamento para você conseguir ter compromisso com isso. Ah, eu levo a vida financeira de qualquer jeito, eu não me planejo. Deus vai ter compromisso com isso? Ah, meu Deus, estou cheia de dívidas. Sim, mãe, você que não soube se organizar e se endividou. E agora eu tenho que resolver para você. Né? Ah, você não cuidou da sua saúde e agora você está aí doente, e agora? Ah, não, agora, Deus, por que o senhor deixou isso acontecer? Então, a gente precisa ter um planejamento em todas as áreas da nossa vida. Para quê? Para que esses imprevistos, esses de repentes que acontecem, essas intercorrências, elas sejam minimizadas, né? Então, não se iluda que não vai acontecer, mas vai ser minimizado, né? Então, para que aconteça esse planejamento, primeiro eu tenho que fazer uma análise, né? Tem até um texto na Bíblia que fala sobre construção, né? Se você vai construir um edifício, uma casa, você senta e planeja, né? Por quê? Porque não tem como eu fazer algo sem eu planejar. Esse negócio vai dar errado. Vai dar errado. Eu posso até ficar um tempo fingindo que eu posso ir executando sem planejamento, mas vai chegar um momento que isso não vai dar certo. Isso vai começar a dar para trás, isso vai começar a ruir, alguma coisa vai começar a falhar porque eu não me planejei. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer na análise é observar. E às vezes eu não tenho essa paciência, né? Eu quero comprar alguma coisa, aí eu vou lá e compro. Não, observa primeiro a sua volta, quais são as suas necessidades. O que de fato você precisa? Você pode comprar nesse momento? Pode esperar? É algo que você quer ou que é necessário? Coloque prioridades. Então, eu faço uma análise completa primeiro, que eu estou analisando para me planejar. A análise faz parte do planejamento. Então, eu tenho que ter uma visão disso tudo para depois eu tomar decisões. Então, eu vou lá, analiso, observo, faço meus balanços, né? Na análise é assim, não é, né? Então, eu analiso o que está fora de mim, o ambiente em volta de mim, e depois eu analiso o que está dentro de mim, que é aquela questão de eu preciso disso mesmo? Ou eu estou comprando isso só porque eu quero? Aqui eu estou dando exemplo de comprar, mas isso aqui é para as coisas que acontecem na nossa vida, igual eu falei, a questão da doença, né? A questão de um desentendimento em algo em conjunto, que aqui a gente está falando de casamento. Então tudo, eu não posso chegar igual um trator atropelando tudo, tem que ter uma análise, né? Então, eu sento e analiso qual é a situação externa e qual é a situação interna. Como que eu estou lidando com isso aqui? Para que eu evite o de repente. E nem foi de uma hora para outra. Não foi, não.
Pode voltar e pensar sobre isso aí, que não foi. Não foi de uma hora para outra. Você só não estava atento à situação. Por isso que chegou nesse lugar. Como que eu sei que pode vir... os de repente, eles têm formas de acontecer. Tem uns que são de repente mesmo. Você é pego de surpresa. Bum! Um acidente. É uma coisa que é uma surpresa. Mas tem outros que eles me dão sinais e eu fico ignorando os sinais, né? Que aquilo vai me dando. Então... eu ignoro daqui, faço vista grossa, né? Por exemplo, vamos falar aqui da questão do casamento, né? Quando o casal chega a querer se separar, não foi aquele fato que eles estão brigando naquele momento ali que houve, né? Ah, mas vocês vão se separar só por causa disso? Não. Teve sinais antes desse e que eu não resolvi, eu ignorei. Eu fiz de conta que não era isso, ou eu não quis resolver. E aí as coisas foram se acumulando, foi juntando, até culminar nesse de hoje. Então, o exemplo, eu descuido da minha saúde, eu descuido do meu casamento, eu descuido das minhas finanças, eu descuido dos meus filhos, né? Quando o filho está lá na fase jovem, indo para adulto, eu quero dar ordem para ele que eu não dei quando ele era criança. E agora? Então, houveram sinais ao longo dessa trajetória que eu ignorei. Então não é o dia, meu filho, sempre ensinei ele. Será que você ensinou mesmo? Eu ensino meu filho com exemplo, não é com palavra. Será que eu dei exemplo para ele? Então, se eu não quero que o meu filho fale dos outros, eu estou me vigiando para não falar dos outros perto dele? Porque o que eu faço perto dele, ele vai aprender o que eu faço. Não é o que eu falo. Olha, filho, você não pode falar mal de tal pessoa, você não pode... Mas eu falo das pessoas perto dele. Então ele acha que é normal, né? Então, eu posso prever alguns desses imprevistos, só que eu preciso não fazer vista grossa para isso. Eu preciso não ignorar os sinais os sinais de alerta que eu vou recebendo e tratar deles. Aqueles que não tem como eu lidar, ok, porque é um acidente, ok, eu só aceito que é um acidente. Mas aquele que tem como me dar sinais, eu não posso ignorar. Eu tenho que fazer algo a respeito disso, né? Mas eu não vou fazer não, porque eu estou tão cansada, eu estou muito cansada, então eu não vou fazer não. Gente, quantas vezes eu conversei com meus filhos assim, a minha vontade, eu sento a pessoa lá e falo assim, a minha vontade é de deixar para lá, é de ignorar, sabe por quê? Porque eu já falei isso, e você está repetindo, e eu estou cansada, e estou tendo que falar de novo, mas eu só não faço isso porque eu sei o impacto que isso vai ter lá na frente. Eu sei que como cristã, eu vou ser cobrada disso, porque você não é meu, eu só cuido de você, mas você não é meu não. Então, tendo essa consciência, eu vou fazendo o quê? Eu vou observando os sinais de alerta e já vou resolvendo. Então, a imprevisibilidade acontece, a gente não está imune. Aconteceu um acidente, estou indo para a consulta, o trânsito está engarrafado. Eu não tenho controle sobre isso. São imprevistos que acontecem. Mas eu preciso estar atenta àqueles que são previsíveis e não ignorar. Está acontecendo um problema dentro de casa. Aí tem hora que eu paro para saber de quem é a culpa. Olha que coisa insana. O que importa saber a culpa se o problema já está instalado? Vamos dizer que chegou uma pessoa gravíssima, sangrando, e essa pessoa precisa de socorro. Ninguém vai lá com a pranchetinha, com a caneta. Aonde que foi esse acidente? Como que aconteceu? Que horas que foi? Quem estava lá? Quem que provocou esse acidente? Você foi o culpado? Ou um acidente de trânsito? Você foi o culpado? Ou foi o outro que bateu em você? Eu não quero saber disso, gente. A pessoa está morrendo, está sangrando, o que é que precisa? Imediatamente. Estabilizar. Estabiliza a pessoa. Depois é que vai saber dessas coisas. Então, se eu perco tempo querendo achar o culpado, quem que provocou isso, corre um sério risco da pessoa morrer. Então, o problema está instalado, está acontecendo uma discussão, uma briga, e eu estou focada aqui em quem está certo e quem está errado. Mas o problema, eu estou arrumando outro problema em cima de um que já existe. O que importa é saber quem está certo e quem está errado nesse momento. Nesse momento, a gente precisa resolver o problema. Então, não é
Eu saber quem é o culpado não vai resolver o problema. Não agora. Agora eu preciso estabilizar essa situação aqui, o que está acontecendo, né? Então a gente precisa ter mais coerência nas coisas, né? Eu posso acabar saindo do problema que já tem e migrar e arrumar um outro problema. Não, agora, além de eu já ter um problema, agora eu ainda tenho que achar um culpado agora. Quem é o culpado? Sou eu ou é você? Então eu preciso saber o tempo de cada coisa. Às vezes eu ficar preso em quem é o culpado vai impedir que eu resolva o problema. E o problema está lá. Ninguém resolve o problema focando no problema. Se eu foco no problema, minha atenção está toda no problema. E quem está prestando atenção na solução e buscando essa resposta? Ninguém, porque está todo mundo preso no problema. Quem é o culpado? Como é que aconteceu? Como que isso foi acontecer? Tá, e como que resolve o problema? Ninguém está pensando nisso. O tempo está passando. E quanto mais o tempo passa, mais o problema cresce, né? Problemas não se resolvem sozinhos. Precisa de pessoas para resolver. Hoje a gente vive alguma situação por negligenciar as escolhas e as decisões que a gente faz no passado. Então tem alguns de repente que a gente acha que é de repente, que vem de escolhas que a gente fez lá no passado. Decisões que a gente tomou lá atrás. Então vamos dar o exemplo aqui da vida financeira. Vamos dizer que eu nunca fiz um controle financeiro, eu nunca prestei atenção nessa área da minha vida. Só paguei conta, gastei e fui fazendo de acordo com o que eu ganhava, com o meu esposo ganhava, e fui fazendo ao longo da vida. Só que hoje eu cheguei no momento da minha vida em que, de repente, olha a frase, de repente meu marido perdeu o emprego. E aí como que a mulher fica? Deixa eu ver se vocês ficam igual a mim. Como que a mulher fica quando o marido perde o emprego e chega em casa dizendo que foi demitido? Como é que a gente fica? Preocupada, né, com as dívidas. E aí eu recebo ele com todo amor e carinho, né? Falo assim, meu amor, eu sei que você tá... É assim que a gente recebe? Como que a gente faz? E agora, o que vai fazer? Parece até que a pessoa é culpada de ter sido demitido, né? Aí a gente cai no que eu acabei de falar. Ao invés de, olha só, meu amor, tudo bem, né? A gente sabe que a gente está cheio de conta para pagar, né? Que a gente tem um monte de coisa aí, mas vamos sentar, vamos pensar aqui o que a gente pode fazer. Como que a gente vai planejar esse momento agora? Não. Mas por que você foi demitido? O que você fez que te demitiu? Né? Então olha a perda de tempo e olha o problema é o desemprego. Olha para onde que eu estou migrando. Eu estou arrumando outro problema. Então, para que eu estou arrumando outro problema? Eu já tenho um problema instalado, mas eu estou trazendo outro, agora é 2 para resolver, né? E esse problema do desemprego e acontecer de embananar o meio de campo todinho, financeiro, não é por algo de agora, não é por causa desse desemprego agora, é porque, lembra do passado? É porque durante a vida eu não me programei. Então não é um problema de agora. Os sinais de alertas, eles vieram tendo no decorrer do percurso, mas eu não prestei atenção. Então, se eu tivesse um planejamento, eu sei que eu teria que ter o fundo de emergência, para na hora de uma emergência, eu ter esse dinheiro da emergência, para usar nesse momento. Por que as pessoas têm medo de perder um emprego, aquele emprego que ele está? Vou te falar o segredo, por que você fica assim. Primeiro, é porque eu não me sinto capaz de ter outro emprego, sabendo que eu tenho capacidade, sabendo que eu existi, até antes desse emprego eu já existia, mas eu foco tudo nesse emprego de agora, né? Aí eu deleto minhas capacidades, eu me desvalorizo. O outro eu não tenho outra fonte de renda, eu só tenho isso aqui. Se eu só tenho isso, eu sou refém disso aqui. Então nós temos sim capacidade de gerar N fontes de renda. Vou dar um exemplo de mim. Eu trabalho fixo, eu atendo individual, atendo em grupo, eu dou palestra, não cobro palestra, eu dou a palestra, levo meu livro e vendo lá. Eu estou gerando renda. Se eu quiser cobrar a palestra, eu ganho em cima da palestra também. Dependendo do lugar, eu posso cobrar. Em igreja eu não cobro. Então eu tenho milhares de formas de gerar renda, mas eu fico com a minha mente todinha focada nesse empreguinho. Nesse só nesse. Empreguinho não é diminuindo o emprego, é dizendo, olha só, não precisa ser só isso.
Pode ser muitas outras coisas. Inclusive, até o dinheiro que você ganha nesse emprego, você pode trabalhar com ele para ele ser multiplicado. Então, tem muita coisa que pode ser feita, mas a minha mente, ó, tá fechada. Tô focado só nisso aqui. Então, eu não consigo ter visão de mais nada, porque eu tô presa aqui. Eu sou refém disso aqui, né? Então, não tem que ser assim? Não tem. Eu me condiciono a isso. E aí gera o quê? Conflitos dentro do casamento. Tem muitas coisas que quando eu expando minha visão, eu vejo que existem possibilidades maravilhosas que eu nunca tinha visto antes. Mas quando eu foco, meu Deus, perdi o emprego, fui demitida. Você já parou para pensar que a sua demissão pode ter sido uma libertação dessa prisão que você vivia sendo refém? E que você agora, você não quis ver por bem, sozinha, por si mesma, né? Então você foi empurrada a uma oportunidade que estava na sua cara e você não via. Então agora você está vendo, o que você vai fazer com isso? Você vai aproveitar a oportunidade, vai mandar ver, ou você vai sentar e chorar? Ah, vou chorar, né? Coitado, a vítima, né? Quando veste a camisa da vítima, então aí lascou. Aí que não anda mesmo. Empaca igualzinho os bichos. Tem um bicho empacado? É a gente, quando a gente veste a camisa da vítima, empaca. Então, eu não fico presa ao problema. Eu me elevo ao como resolver. É isso que me faz andar, né? Então, a gente precisa ter percepção sobre o que o problema está me mostrando. Os problemas que a gente detesta, eu tinha que amar. Porque é ele que me mostra situações novas. Se eu não tenho problema, é porque eu já resolvi esses problemas todos que apareceram na minha vida. Então, eu já aprendi a lidar com isso. Não tem mais nada novo para aprender, eu já sei. Por isso está tranquilo, estou tranquilo, já sei lidar com isso. E o problema? O problema vem para me tirar da zona de conforto e me ensinar coisa nova. Só que eu não quero aprender. Você vai aprender na marra, se não quiser. Mas vai. Porque nós estamos no processo de eis que te aperfeiçoarei. Eis que te aperfeiçoarei até os dias de Jesus Cristo. Então, os dias de Jesus Cristo é aquele que ou eu vou para ele, ou ele vem para mim. Enquanto eu estiver aqui, você querendo ou não, concordando ou não, gostando ou não, você vai ser aperfeiçoado. Então, é literalmente, aceita que dói menos, ou você vai ser aperfeiçoada esmagada, mas você vai. Então, eu prefiro ir na vibe de aceitar. O problema está instalado. O que eu faço? Eu não foco no problema. Eu foco em como resolver. Como eu resolvo isso aqui? Então, Alice, nossa, parece ser tão fácil você falando, né? Então, é tão fácil para você? Não, é treino. Se todo problema que aparecer na sua vida, você treinar, não olha para ele. Olha para o como. Como que eu resolvo isso aqui? Vocês vão ver que o negócio, a resposta ela já tem. Ela já existe a resposta. Isso aí que você está passando, muita gente já passou. E você está aí. Ai, todo o raio da terra cai na minha cabeça. Não cai. Ele é distribuído e com relação ao nosso Deus, ele distribui igualmente para todo mundo. Com ele não tem discriminação, não. Tá? Então, se não for onde está o foco do incêndio, nós jamais vamos apagar aqueles pequenininhos que ficam aparecendo na nossa vida. Então, como é que eu vou no foco? Planejando. Então, quando eu planejo, eu paro para analisar, eu consigo ver tudo. A minha visão é ampla. Agora não, eu não planejo nada, não analiso nada. O problema aconteceu, onde que eu estou? Presa no problema. Eu não vejo mais nada, só problema. Porque eu não sobrevoei tudo, eu não vi tudo antes. De repente, o problema apareceu. Não foi de repente. Analisa esse negócio se foi de repente. Analisa se não teve sinais de alerta e você ignorou. Analisa isso, né? Analisa se o seu relacionamento há tempos não veio dando sinais e você está fingindo que não está vendo. Então, uma das coisas que corroem no casamento com o passar do tempo é o nível de atenção que eu dou para o meu cônjuge. Qual é o nível de atenção que eu estou dando?
Eu me distraio com tantas coisas e ele fica por último. Então, será que isso está sendo bom? Vamos dizer que você fez um investimento. Vou abrir uma poupança, né? Vou falar de poupança, que é o que as pessoas mais sabem e entendem, né? Mas, de fato, a poupança já era para ter sido extinta da face da terra, porque não tem coisa pior. Melhor você guardar o dinheiro muitas vezes debaixo do colchão do que botar na poupança. Vamos dizer que eu tenho a poupança lá, mas eu botei dinheiro uma vez, abri a poupança e nunca mais eu voltei lá para botar o dinheiro. Tá lá o dinheiro parado, que é dinheiro lá. O que vocês acham que vai acontecer? Vai render alguma coisa esse negócio? Casamento é a mesma coisa, gente. Relacionamento, a vida. Se você não investe nela, eu estudei, fiz faculdade, nunca mais eu estudei nada. Tá, e aí? E aí que o que você aprendeu já nem é mais aquilo. Atualizou e você nem viu. E o casamento? Mudou tanta coisa. Quando que mudou? Você nem percebeu, né? Você estava onde? Seu marido mudou, você não viu, não? Pessoas mudam. Só quem não muda é nosso Deus. Mas as pessoas mudam. E eu preciso acompanhar essas mudanças. Meus filhos. Meu filho. Tem até um videozinho, né, que eu já assisti. Que. Não sei se vocês já viram. Tem eu não lembro se é o pai, acho que é o pai. O pai está sentado assim, de um lado da mesa, e o filho pequenininho do outro lado, com um brinquedinho. E o pai no celular. Aí o pai está aqui mexendo no celular, dá a entender que ele está trabalhando. E o filho, de vez em quando, bota a mão nele, tenta chamar a atenção. E aí o vídeo avança como se a criança crescesse e o pai envelhecesse. E aí chega um momento que o filho não está lá mais na cadeira. O pai está sozinho, com o cabelo grisalho, continua no celular, mas quando ele olha, o filho não está lá mais. Aí a reflexão é, quando o seu filho cresceu e foi embora, você nem viu. Você estava lá o tempo todo, mas você não viu. Então, nós precisamos estar mais atentos aos sinais, aos alertas que se apresentam a nós. E a gente faz o quê? Vista grossa, só ignora, né? Então, a gente precisa ser mais responsável com esses sinais que se apresentam. E aí, sobre o culpado, né? Quem é o culpado? O culpado, quando chegar o momento certo, eu preciso identificar o momento certo para saber sobre o culpado. Então, não é logo que chega, porque logo que chega, eu posso perder a chance de resolver o problema por estar caçando o culpado. Então, o culpado, o problema está instalado. A prioridade não é achar o culpado, é resolver o problema. O culpado é depois. Depois quando? Agora estabilizou. Agora o problema está estabilizado, né? Agora vamos procurar o foco principal do incêndio. Como isso aconteceu? Em que momento da nossa vida isso começou a acontecer e a gente não viu? Quando que começou essa falha e ninguém atentou que era necessário resolver? Foi você? Foi com você? Foi comigo? Então, eu não vou culpar e cobrar. Isso não ajuda, não leva a lugar nenhum. O que é que eu vou fazer? Eu vou perguntar, você precisa de ajuda? Vamos unir força para resolver isso? Entende? Então, a gente precisa aprender a agir da forma certa, no momento certo. Não adianta eu querer colocar o boi na frente da carroça, a carroça não vai andar. Então, a clareza é essa. Os de repentes da vida, eles vão acontecer. Isso é certo, vai acontecer. Né? É uma enfermidade, às vezes um familiar que fica doente e eu preciso ajudar. Né? Ou é a minha mãe ou é a mãe do meu esposo. Né? Ou é meu irmão ou é o irmão do meu esposo. Mas se eu sou aquela mulher rixosa, não, vai tirar do nosso dinheiro, vai emprestar nosso carro, vai... Olha só, precisa ser analisada a situação. Não é só um não. Né? Às vezes a pessoa precisa do carro para uma coisa que é necessária, não é um lazer simplesmente, é necessário. A pessoa é responsável, vamos analisar. A pessoa é responsável, eu posso acreditar que ela vai cuidar do nosso bem. Então por que não emprestar? Mas eu também analiso às vezes que essa pessoa não tem responsabilidade. Então o outro vai ter que observar a análise que ele pode levar um prejuízo fazendo isso. Então tudo é analisado. Em questões de enfermidade, está lá minha sogra doente, meu marido quer porque quer comprar os remédios, eu não quero deixar. Olha a dificuldade disso. Aí mais lá na frente, inverte a situação. Agora é a minha mãe.
Com que cara eu vou ter de falar com meu marido que a gente precisa comprar os remédios para ela, se quando a mãe dele adoeceu eu falei, não, não vai comprar. Não vai gastar o nosso dinheiro com isso, não. Entendem? Então, precisa ter um planejamento. A nossa vida, ela não pode ser vivida de qualquer jeito. Tem que ter um planejamento, né? Até para que eu me prepare para os de repentes da vida. Então, tudo tem que ser resolvido. Aconteceu um problema aqui de diálogo entre eu e meu esposo. Não vamos dizer que eu estou num ambiente coletivo, tem muita gente, ou os filhos estão perto. O que eu preciso? Eu preciso saber que esse não é o momento de conversar, mas eu também preciso saber que não pode deixar de ser conversado. Eu não posso deixar esse negócio juntar. Chegou em casa, as crianças dormiu, vamos sentar aqui, pode estar cansado do jeito que for, não deixa para outro dia. Olha, aconteceu lá um fato assim, e a gente precisa conversar, precisa acertar isso aqui, porque não foi legal e tal. Sanou o problema. Agora, se eu deixo para depois, eu deixo esse para depois, o próximo eu deixo também, o próximo eu deixo também, o próximo eu deixo também. Eu conheci uma mulher que ela falou assim, quando aconteceu a pandemia, eu comecei a trabalhar em home office. Aí ficou eu e meu esposo, eles não têm filhos. E aí ficou eu e meu esposo em casa. E eu trabalhava muito assim, em home office, né? Às vezes passava do horário e tal. E um belo dia, olha só, olha a fala, hein? Meu esposo virou para mim e falou assim, eu quero me separar. E a frase, do nada, ele chegou e falou isso. Não entendi nada. Então, só você que não entendeu. Então, como é que você passa um dia inteirinho sem dar uma atenção pro seu marido? Você ignora, seu marido é igual aquela porta ali, igual a parede. Quem é que gosta de ser tratado assim? Você gosta? Como é que eu convivo com outro ser humano que nem olha pra mim? Então, olha pra você ver, não foi um de repente. Houve sinais de alerta, mas eu ignorei, eu estava muito distraída, eu estava muito ocupada. Então, às vezes aquilo que está te ocupando, você está demonstrando que é mais importante para você do que aquilo que realmente é. E você está distraído com isso, você não está atenta para isso. Então, eu preciso parar uns momentos do dia e eu preciso pensar na minha vida. O que eu estou fazendo hoje? O que é mais importante? Quantas de nós, mulheres, abandonamos a nossa vida profissional por um período por causa dos filhos? Por quê? Porque para nós analisamos que o nosso filho, nesse momento, ele é muito mais importante do que o trabalho, do que a minha vida profissional. Ele não pediu para vir no mundo, eu que quis ele. Então, se ele está vulnerável e depende de mim, eu preciso sim abrir mão das coisas para cuidar dele nesse momento. Não quer dizer que nunca mais eu vou ter vida, que agora eu vou ser só mãe em período integral. Não é isso. Eu preciso saber analisar, fazer escolhas, tomar decisões, e a vida está andando. Aí os momentos vão mudar, eu analiso de novo, faço novas escolhas, tomo novas decisões, né? A vida ela não é estagnada, parada. Nossos filhos, eles crescem, eles casam, eles têm a família deles, vão embora. E quem ficou? Eu e meu marido. E como que foi meu relacionamento durante toda a vida com esse marido? Tem alguns maridos que eles não vão embora, eles ficam, mesmo a esposa ignorando eles. Só que aí, quando os filhos não estão lá mais, ele já desenvolveu uma vida separada da mulher, mesmo estando dentro de casa. Então, ele tem os amigos dele, ele tem a diversão dele, o lazer dele, o jeito dele, tudo é dele, sem ela. Por quê? Porque ela excluiu ele da vida dela. Ele está dentro de casa, mas ele não sabe mais fazer nada com ela, só sem ela. Porque ela treinou ele assim. Então, que esse encontro de hoje sirva para a gente despertar, para fazer algumas análises em o que de fato é importante para mim, planejar em cima disso, ampliar a minha percepção sobre os problemas que estão chegando, aprender a ver possibilidade e não só problema, não focar no problema, mas ver as oportunidades que esse problema me trouxe, saber fazer troca. Será que não está no momento da troca? E eu estou agarrada nisso aqui? Será que não está na hora de eu começar a ter estratégia, planejamento e estratégia, em vez de eu viver,
Eu vivo assim, né? Um dia de cada vez. Tipo assim, o que tem para hoje tá tudo certo, o que tem para amanhã tá tudo certo, mas não faço planejamento nenhum. Eu não me planejo para nada, eu só vou vivendo. Só que essa vida, ela é sua, ela é única e ninguém vive ela para você, só você. Então, o que eu tenho escolhido para estar na minha vida? O que eu tenho, o que eu fico querendo controlar? Porque muitas vezes eu quero controlar coisas que eu não controlo. E aquilo que eu, de fato, poderia controlar, eu nem olho para o lado disso. Uma das coisas que a gente deveria controlar e a gente nem gosta de olhar, somos nós mesmos. Então, eu como muito, eu tenho controle sobre mim. Eu tenho que parar com isso. Não, mas é melhor eu observar que o outro está comendo demais do que eu. Ó, fulano, você está comendo demais, hein? Mas e eu? Eu prefiro observar que o outro precisa fazer uma atividade física, mas eu não. Eu não preciso, não. Né? Eu observo o erro que o outro está cometendo, mas o meu não. Então, chegou a hora da gente fazer uma análise disso, sobre isso, né? Sobre o que de fato está acontecendo na nossa vida. O que está acontecendo? E eu estou aqui, sentada, assistindo o filme da minha vida passar, e não estou fazendo nada, como se eu estivesse anestesiada, só assistindo, né? Então eu não preciso ficar sentada assistindo, eu posso agir enquanto eu espero. Tem um texto que fala assim, as pessoas gostam muito, né? Lá do nosso manual, fala assim, eu tô esperando o tempo de Deus. Deus fala assim, descansa em mim. Só que o descansar de Deus não é descansar parado, é descansar em movimento. A palavra descanso de Deus para nós é confia em mim. E para nós a palavra descanso é fica parado. Para Deus não é não. Para Deus não é parar. Confia nele e continua. Eu preciso aprender a expandir mais minha visão da vida, das coisas que estão acontecendo e eu não estou vendo. Eu estou anestesiada.